Estamos de volta à abertura de mercado agora para voltarmos a falar sobre a pesquisa mensal de serviços que cravou nas expectativas. O setor teve o seu nono avanço seguido agora no mês de outubro, um dia após o comércio também surpreender o mercado com um resultado melhor que o esperado. Para repercutir este cenário, converso agora com Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja bem-vindo à nossa programação, Ulisses. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Gostaria de uma leitura sobre o setor de serviços, o que ele nos traz nesta pesquisa no mês de outubro. São 9 meses consecutivos de alta, 3,7% de crescimento acumulado nestes 9 meses. Para o volume prestado de serviços, máxima histórica. A gente nunca prestou tanto serviço na história, pelo menos dos dados que nós conhecemos a partir de 2011, mas há uma desaceleração por conta de restrições à economia brasileira. O que a gente consegue tirar de qualitativo desta pesquisa do IBGE, por favor? Bem, tal como você disse, né, o setor serviços ele está mostrando, como se diz hoje em dia, uma resiliência, né, uma resistência frente à taxa de juros muito elevada, e ele continua crescendo, embora o crescimento mensal, né, é um crescimento que é quase uma estabilidade, um crescimento muito pequeno, e se a gente considerar a variação acumulada nos 12 meses, que seria, como quem diz, o resultado anual, há uma desaceleração em relação a setembro, uma pequena desaceleração em relação a setembro. Então, o setor se mantém crescendo, se mantém resiliente, mas, evidentemente, ele também sofre o impacto dos juros altos. Embora, em comparação à indústria e ao comércio, o setor serviços dependa mais da renda, em termos de volume de vendas, né, do que dos juros e crédito. É muito difícil você parcelar uma compra num cinema, você ir do cabeleireiro e parcelar o teu corte de cabelo, a tua barba que você vai fazer mensalmente. Então, quanto mais dinheiro você tem, costumeiramente influencia aí este volume prestado de serviço. Eu gostaria de entender, a gente pode interpretar talvez isso como uma tendência, a gente vai ver mesmo o setor desacelerando a partir de agora, e o que pode talvez influenciar nesta tendência para 2025 ainda, já que temos dois dados a serem publicados, mas principalmente para o ano que vem, Ulisses. Bom, o setor serviços, ele depende bastante do mercado de trabalho que gera emprego e renda, né? E isso sustenta a aquisição, o consumo dos serviços. Então, na medida em que a gente já está notando também no mercado de trabalho um certo desaquecimento, isso também redundará em desaquecimento, em desaceleração do volume de serviços prestados, né? Então, eu acho que a tendência atual e para o primeiro trimestre, vamos dizer assim, de 2026, é uma tendência de continuar desacelerando. O setor serviços pode continuar crescendo, mas a tendência é de desaceleração. Essa desaceleração é buscada, ela é importante que aconteça para que a economia não se desestabilize, ou ela é preocupante para o setor de serviços que cresceu bastante depois da pandemia? A gente está mais de 20% acima do que prestávamos de serviço antes de fevereiro de 2020. Bem, digamos que é um mal necessário, Perfeito. porque a inflação ainda permanece bastante acima da meta de 3%. E o Banco Central está fazendo o papel que se espera dele, que é velar pela estabilidade de preços. Então, essa desaceleração é como quando a gente tem que tomar um remédio que tem alguns efeitos colaterais, mas que é necessário para a saúde. Então, vamos dizer que essa desaceleração ela é necessária para a saúde da economia. A economia brasileira estava crescendo muito acima do seu potencial. E isso traz problemas em termos tanto de inflação quanto de contas externas, porque se o país gasta muito mais do que produz, ele termina tendo
um desequilíbrio também nas contas externas, porque uma parte vaza para as importações. E, por exemplo, o que mudou da pandemia para cá que fez com que o setor de serviços disparasse, Ulisses? Qual que é a tua leitura? Talvez depois de um período de desaceleração, de baixo crescimento, esses fatores vão perdurar e vão fazer com que o setor continue se desenvolvendo, mesmo depois, talvez, de uma perda de força causada pelas restrições monetárias do Banco Central? Sim, você tem toda a razão. Estruturalmente, a economia brasileira é uma economia de serviços já faz tempo. Uhum. Os serviços representam quase 70% do PIB brasileiro, da atividade econômica, pelo lado da produção. Então, é um setor mais importante da economia brasileira há muito tempo e é um setor que está se adaptando às novas tecnologias. A gente pode ver aí os serviços de informação, comunicação e tecnologia da informação vão crescendo, vão avançando. Também a parte logística está se tornando cada vez mais importante aí com o surgimento, a expansão do delivery, das entregas, do comércio eletrônico. Então, ao mesmo tempo, os transportes também são muito importantes para o setor serviços, e tudo isso está relacionado, e inclusive com o desenvolvimento do agronegócio. Então, o setor serviços também, vamos lembrar, é importante também lembrar serviços financeiros, créditos, seguros. Então, isso está em franca expansão no Brasil e é um setor que tem relação com os outros setores produtivos também. Então, ele vai continuar sendo o principal setor da economia brasileira. A economia brasileira não é mais uma economia baseada na indústria há muitos anos. Ela é uma economia de serviços e vai continuar mostrando essa tendência. Aí nós tivemos uma desaceleração também para os serviços profissionais e administrativos. Eu queria trazer o espelhamento aqui da apresentação do IBGE. A gente ainda está com os serviços profissionais e administrativos bem próximos da máxima histórica lá de 2014, mas começamos a ver uma perda de força. Isso indica talvez que o mercado de trabalho possa começar a enfraquecer a partir de agora? Aí a gente tira talvez a sazonalidade de final de ano das altas contratações. Mas isso aqui pode ser um indício de que a gente vai ver o mercado perdendo força em reação a essa taxa de juros de 15% para empregos, por favor? Em algum momento, sim. Em algum momento, o mercado de trabalho, ele demora em repercutir os efeitos da taxa de juros, da taxa Selic. Mas em algum momento a gente vai ter, inclusive, um aumento no desemprego. Isso vai acontecer, isso deve acontecer durante o próximo ano, em algum momento. A gente já vê alguns sinais na geração, por exemplo, de empregos formais, ela está francamente desacelerando. Então, a gente já vê alguns sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, que é normal para um contexto de 15% ao ano de juros básicos. Perfeito. Conversei com Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, Ulisses. Obrigado pela participação. Até uma próxima. Se eu não te Muito encontrar obrigado. até o final deste ano, boas festas. Boas festas também, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Valeu, Um até a abraço. próxima. Bom trabalho.